Boa tarde, Mari. É um prazer estar aqui com você e fazer essa conversa para a gente conhecer um pouco mais o seu trabalho, né, nessa exposição que a gente está montando. Queria começar esse trabalho com esse projeto que você manda logo no início do seu portfólio, que chama Notas do Curador. Achei esse nome interessante, onde você parece trabalhar em cima de criando paisagens, né? Em cima de expressões faciais de pessoas que você, ou dos artistas que você foi conversando, né? Criando quase como se fosse uma paisagem, uma imagem maquínica, né? Que é construída aí por esses dispositivos de reconhecimento de face, né? Tem uma brincadeira aí com isso também, porque você faz um desenho, mas na verdade é um desenho em cima de um software de reconhecimento facial, né? Fala um pouco para a gente desse trabalho, Mari. Então, esse trabalho, bom, primeiro, boa tarde, né? Esse trabalho, ele chama Notas do Curador, porque eu estava atuando como curadora de uma residência online que eu criei no início da pandemia com a Alina Lopes. E depois eu comecei a ter sessões um a um com cada um dos artistas, pelo Zoom, né? Em que eu colocava o rosto dos artistas ficava na minha tela. E esse aplicativo, que é um aplicativo que eu criei desde 2018, em que ele trabalha, ele chama The Happy App, que é um aplicativo para medir as emoções de acordo com as expressões faciais. Você Então, que ele criou o reconhece... aplicativo? Oi? Você que criou o aplicativo? Sim, eu criei em parceria com um programador, assim como esse Tá, trabalho também. sim. E daí ele dispara, o aplicativo, o que ele faz? Ele dispara a câmera do meu computador e faz um screenshot ao mesmo tempo. E aí eu rodo esse aplicativo nessas imagens, que no caso era o rosto do artista, né, que ficava na minha tela, e o meu rosto, que era tirado pela minha câmera, tipo nessa situação que a gente está aqui agora. Sim. E daí ele me dava a quantidade de emoções básicas, né, que é como funciona esse algoritmo, de acordo com essas imagens. Então eu tenho assim, ao longo do tempo de uma conversa de 40 minutos, qual a porcentagem de felicidade do artista nessa conversa. Nossa! Nossa, Mari, eu quero fazer isso. A gente pode rodar na próxima, assim, é só eu preciso abrir aqui, configurar. Eu E a gente quero pode fazer no fazer. final. Não, mas no final da entrevista a gente já está cansado, então não É, vale. E você consegue identificar por essas paisagens que você foi criando, entre aspas, o nível de emoção de cada conversa? eu consigo um pouco, porque o que eu fiz depois, né? Eu criei eu coloco essas informações, esses dados, e aí foi criado um outro software para fazer esse desenho. Então, eu alimentava com esses dados das emoções e alimentava também com texturas, que eram fotografias que eu fazia, que eu achava que se relacionava com o trabalho dos artistas, né? Porque cada um é de um artista. E aí, por isso que eu chamei de Notas do Curador, porque era como se fosse a minha interpretação Do do trabalho do trabalho artista do artista. através das texturas e utilizando Exato, esse software. exato. Interessante, interessante o Então, trabalho. Mesmo que você tenha criado com ele uma paisagem máquina, né? Mas ela é feita em cima de um software de reconhecimento facial, né? Que também é um dispositivo de vigilância, se você também pode entender assim. Então, você cria também de certa maneira, é um trabalho irônico, né? Porque ele cria uma paisagem, parece uma paisagem assim tão bucólica, né? Mas é uma paisagem feita em cima de um dispositivo de reconhecimento de face. Então, é um trabalho também político, de certa maneira, dentro de uma vertente um pouco diferente desse primeiro, né? Exato, inclusive porque a primeira versão desse aplicativo, assim, a pessoa que estava fazendo a parceria comigo, a programação, ela falou, você tem que transformar isso numa startup, porque todo mundo vai querer ficar usando esse app quando as pessoas estão trabalhando e medindo a emoção das pessoas. Eu falei, não, mas eu não quero isso, eu quero exatamente contra, né, toda essa ideia de que o digital e, enfim, dessas lógicas do digital que estão prejudicando bastante o nosso crescimento como sociedade, assim. Uhum. Então, a versão que eu desenvolvi do aplicativo, ela
ela tem toda uma política de dados em que ela não registra as informações dos usuários. Uhum. E eu também não tenho acesso a informações se as pessoas não me deram essa autorização, enfim, ele tem toda essa questão, assim, de vigilância, né, ou da não vigilância, assim. Foi a primeira versão do aplicativo, em que eu fiquei 8 horas com o aplicativo ligado, né, fazendo uma performance em frente ao computador, fazendo atividades corriqueiras. E o aplicativo ligado, né, e ele disparava a câmera e o screenshot a cada minuto. E aí, então, e no total desse tempo, eu fiquei só 6% feliz. E aí tem um Coitada. Bom, de acordo com, né, o entendimento, né, do que é ser feliz, né? O que é ser feliz por um aplicativo que mensura a sua felicidade pelas suas microexpressões faciais, né? Então, na verdade, aqui em 2018, essa sua preocupação, diríamos assim, quer dizer, essa sua pesquisa em torno desses softwares de reconhecimento de face começam aqui em 2018, né? Sim, na verdade, o aplicativo de 2018 foi também criado por mim em parceria, né, com o programador. A questão é que são projetos assim, a longo prazo, em que eu vou desdobrando. Então, esse foi o primeiro desdobramento, né, o de 2018, que foi a minha performance em frente ao computador. E aí, em 2020, eu falei, e se a gente fizer um ajuste no aplicativo e mudar ele um pouco, e agora ele virar, né, para a gente poder gerar notas do curador. E aí, é isso. São as 8 horas que eu passei em frente ao meu computador. Cada minuto dessas 8 horas. Com o que estava na minha tela do computador, então tem assim, um filme do Netflix que eu estava vendo, tem uma conversa com uma amiga no Skype, tem Facebook, respondendo e-mail, pagando conta, e a minha expressão no momento que eu estava vendo essa tela. Muito legal. Então, Muito é um legal. vídeo loop, assim, inclusive quando eu expus esse trabalho, as pessoas ficam normalmente uns 3 a 4 minutos vendo, porque pela velocidade dele, elas acham que ele continua, e também porque é muita coisa, né? São 8 horas em frente a um computador, mas é um horário normal de trabalho, assim, né? Interessante. Agora, outra coisa também é essa sua pesquisa, né? Mais uma vez aqui, por exemplo, nesse trabalho do Dubai City, né? Onde você faz a pesquisa do projeto no Google, né? Ou seja, essa sua discussão sempre trabalhando com os ambientes virtuais ou com a internet ou com, né, essa Google Trip que faz você fazer uma viagem e ser feliz, né? Enfim, esse também ideário do consumo, o que é ser feliz, né? Tá cheia de strass, ou fazer uma viagem para Dubai, né? Eu acho que tem uma ironia aí que você coloca também, né? Nesses trabalhos. Esses aqui do Google, que você trabalha com essa série Beleza, né, do Google Trips, é um pouco essa discussão, não é? Sim, eu acho que a grande maioria dos meus trabalhos perpassa assim, esse universo, né, do consumo e dos ideais, dos padrões ideais, né, tanto de beleza, quanto de riqueza, quanto de felicidade ou de viagens, né, esses lugares paradisíacos. Né, tanto aquela sátira da Amazônia, né, um pouco de um resort aquático no meio da Amazônia, enfim. E sempre essa mistura do real com o digital, né? Nem é o real, assim, o físico e o digital. Então, uma paisagem que ela tem uma existência no físico, assim, impressa, mas é de uma maneira que, interpretada pelo digital, ela leva para outros caminhos. Muito bom, Mari. Nossa, você tem uma pesquisa grande, né? Com bastante fôlego, né? Mas é bonito ver como tem alguns temas recorrentes que vão costurando aí os seus interesses, né? E principalmente nesses trabalhos mais recentes, você discutindo de uma maneira muito potente essa dimensão, esse diálogo,
né, do campo do físico com virtual, né, que eu acho que é o nome mais adequado, e trabalhando nesses deslocamentos entre esses espaços que são os mesmos espaços, né? Acho que tem um sentido também bastante crítico o seu trabalho, apesar de, num primeiro olhar, você poder olhar assim, falar, não, é uma paisagem, não, mas sempre tem uma discussão por trás dessas paisagens, né? Não são paisagens assim simplesmente estéticas, né? Mas tem Uhum. essa dimensão política, né? Que você traz no seu trabalho. Muito bom, Mari, falar com você. Obrigada.